Comecei a minha atividade profissional como neurologista, tentando trazer alívio para meus pacientes neuróticos. Descobri alguns importantes novos fatos sobre o inconsciente, a vida psíquica e o papel dos desejos dos instintos. Dessas descobertas nasceu uma nova ciência, a psicanálise, uma parte da psicologia, como um novo método de tratamento da neurose. As pessoas não acreditaram em minhas descobertas e desconsideraram as minhas teorias. A resistência foi forte e implacável. Finalmente, consegui ter discípulos e criar a Associação Internacional de Psicanálise. Mas a luta não terminou. Mein Name? Sigmund Freud. Freud ele é um autor indispensável para quem quer compreender o que é o homem, o que é a humanidade a partir do século XX. Ele realmente instala um corte fundamental na maneira das pessoas se compreenderem no mundo. Um homem seria, até Freud, movimentado por razão, por determinações lógicas, racionais, enfim. E Freud mostra que não é nada disso. Ele mostra que o homem, em primeiro lugar, ele não é transparente à sua própria consciência. E uma grande parte da sua vida mental ocorre a despeito das suas intenções racionais. Mas, justamente aquelas que são decisivas, aquelas que são, digamos, determinantes da sua vida, na maior parte das vezes, são expressões do que no fundo, ele deseja, que ele tem como fantasia, mas que não necessariamente passa pela mediação nem da consciência, nem da razão. Ele pensava sobre a influência do Darwin. E o Darwin pensava uma coisa muito interessante. Ele se indagava por que é que nós, sendo membros de uma espécie, somos tão diferentes uns dos outros. Freud toma a sério essa ideia da singularidade. Mas toma a sério também a questão do humano, né? O que é geral e o que é particular e específico. Então, num certo sentido, Freud, que foi ao mesmo tempo um estudioso do indivíduo, mas um estudioso também da história da humanidade, da história da cultura, da história das civilizações, ele tenta mostrar como o homem, né, ele ao mesmo tempo, ele é essa encruzilhada na qual se encontra toda a tradição e ao mesmo tempo uma história pessoal em que um sujeito ele vai ter suas determinações próprias que vão se inscrever nele, não apenas como motivações racionais, mas como desejos e paixões. Então ele começou a clinicar, e é bem interessante isso. Ele botou um anuncinho no jornal, dizendo que o professor Freud atende às tais horas, tais dias, mas ele não entendia direito o que estava rolando ali, né? Como ele não entendia direito o que estava rolando, ele se viu na condição de ter que escutar o que as pacientes tinham para contar para ele. Ei, vem comigo! Ele começou a se dar conta, né, então, de que a vida emocional desses pacientes tinha sofrido, né, alguma interferência, alguma situação dolorosa, né, que ele passou a investigar. Por que as pessoas adoecem, né? Por que as pessoas se tornam neuróticas? Tem um conflito, né? Como o conflito ocorre? O conflito psíquico, o conflito neurótico ocorre, né? Eu vi meu vizinho matar a esposa. Quando eu era criança.
Eu tinha 6 E anos. os relatos dessas pacientes eram relatos muito interessantes e muito surpreendentes para a época, porque tinham histórias de sedução infantil muito frequentemente. De repente ele se deu conta de que nem sempre o relato da sedução é um relato que ocorreu na realidade. Podia ser também uma invenção do paciente. E a partir daí que ele descobriu, bom, então é possível, né, que essas fantasias também estivessem presentes na infância. A criança, de alguma forma, olhasse para essas situações de contato com os adultos significativos, afetivamente, né, a partir da perspectiva do prazer, né? Vem cá, Amadeu, comigo, vem, senta aqui comigo. Vem! Você tá com vontade, vem aqui. The age of innocence, it is called, because the child is not supposed to have any sexual awareness. This mistaken belief reflects society's own feeling of fear and guilt. In infancy, he is a voracious young animal intent on filling his stomach. Warm milk flows into his mouth. It gives him pleasure. The infant is bathed, he is fondled and caressed by the mother. His whole body responds to her loving care. His desire for her breast gradually extends to a desire for the mother herself. Um dos livros mais importantes dele, nos 3 ensaios sobre sexualidade, ele diz, é surpreendente que isso seja uma descoberta, porque não basta a observação mais desinteressada que a gente percebe a dimensão erótica já numa criança pequena. Será menino ou menina? Não sei, mas eu acho que pela forma da barriga vai ser uma menina. O texto citado por Mário Eduardo, 3 ensaios sobre a sexualidade, foi publicado em 1905. Nele, Freud descreve suas teses sobre a existência da sexualidade infantil, fato que chocou seus contemporâneos. Ele vai romper com esse mito, né, desse amor neutro da mãe em relação ao filho. Os amores das mães em relação aos filhos são amores totalmente encarnados, são totalmente carnais. Envolve corpo, envolve toque, envolve olhar, envolve cheiros, envolve trocas. Pode dar a mão lá. Fica à vontade. Ai. Morde o bico do meu peito, você vai terminar arrancando. O que significa para ela ter uma criança sugando nos seus seios? Que tipo de satisfação ela pode ter? Tudo isso já começa desde o início, já desde antes da criança nascer, a moldar muito precocemente as possibilidades emocionais, psíquicas, mentais daquela criança. Eu queria muito ir para uma excursão e minha mãe não acreditou em mim que eu tinha excursão, então eu não levei roupa para nadar nem nada. E aí eu lembro de eu pequenininha na beira da piscina, balançando os pezinhos, querendo brincar, e de repente eu caí na piscina, sem querer, fiquei toda molhada, ensopada, foi uma confusão. E eu lembro disso assim com muita força, assim, né, dessa questão da mãe não acreditar, de você querer brincar e ela não deixar, né. Eu fiquei meio traumatizado, viu? Até faca em cozinha, quando eu vejo, eu fico meio... Tenho mais medo de faca do que de arma. Na verdade, a infância será o homem. O homem jamais deixará de ser infantil. No trabalho de reflexão e de pesquisa sobre a infância que vai surgir a teoria da sexualidade humana, onde a questão do desejo vai ser central. O desejo é essa constatação em nós dessa incompletude. A fantasia, a nossa fantasia, é aquilo que funciona em nós como uma espécie de uma representação do que nós devemos alcançar para que a gente possa finalmente chegar a essa suposta plenitude. Então a gente pode se lançar à vida, se lançar ao mundo, em busca de coisas que aparentemente são racionais, mas em última instância são movidas pelas nossas fantasias que prometem que um dia vão responder aquilo que é o centro do nosso desejo. Vem! Isso! Desejo, você sabe, você ter uma vida melhor, tá correndo atrás dos seus objetivos.
que é um emprego, estudar. Esses são meus desejos hoje. Ai, são tantas coisas, né? Desejo. Fantasia. A primeira que vem na cabeça é sexual, né? Por exemplo, sendo um pouco ousada, fazer amor na praia à noite. Freud traz, num certo sentido, uma dimensão muito libertadora para o homem. Porque ele coloca, então, como uma espécie de questão central, que o sujeito possa se encontrar com o que mesmo que ele deseja. Qual mesmo que é a verdade daquilo que o motiva emocionalmente. Quais são as fantasias pelas quais ele acha que vale a pena viver ou morrer, conviver com os outros. Ou seja, ele permite uma via de acesso a isso que ele chama do inconsciente. Num primeiro momento, Freud vai pensar no inconsciente como aquilo que não está na consciência. Tá? Ele dizia, bom, a consciência é alguma coisa muito limitada, de âmbito limitado. Então eu tenho a consciência de que eu estou aqui agora conversando com você. Mas tudo aquilo que me rodeia, que faz parte da minha vida, não está na minha consciência nesse momento. Bom, mas o que é isso? Para onde vai isso daí? Bom, isso daí vai, diz ele, para um lugar que eu vou chamar de inconsciente. Ou seja, é alguma coisa que eu posso recuperar. Se eu sair daqui, mudar de canal, como eu costumo dizer, eu vou recuperar aquilo que não está aqui. Depois ele vai mudar, ou seja, Freud vai acrescentar. Ele vai dizer, ó, inconsciente é alguma coisa que é um espaço próprio do humano e que é inacessível. Existem experiências, pensamentos, né, fantasias que ficam em outro lugar. Onde ficam, né? Os pensamentos, onde ficam essas imagens, né? A gente entra, então, nos aspectos, digamos, mais elaborados da teoria do Freud. O que é o inconsciente, o que é o desejo, o que são as pulsões. No texto O Ego e o Id, de 1923, Freud escreve: formamos a ideia de que em cada indivíduo existe uma organização coerente de processos mentais, e chamamos a isso o seu ego. É a esse ego que a consciência se acha ligada. O ego representa o que pode ser chamado de razão e senso comum, em contraste com o id, que contém as paixões. Então, o ego é uma estrutura que está diretamente ligada ao fenômeno da consciência. Tudo que é consciente, de alguma forma, se relaciona com o ego. A consciência na psicanálise, está relacionada à percepção do que é interno e do que é externo. E o ego é um elemento central, né? Como a gente, como pessoa, como indivíduo, experiencia a consciência. Agora, id é uma palavra muito estranha, né? Ela vem da tradução inglesa, né? Traduzido do alemão, o termo é isso, né? Então é o que a gente se questiona quando a gente pergunta, por exemplo, por que eu fiz isso, né? É esse elemento desconhecido, que a gente não tem controle, que a gente não tem conhecimento, que o conceito se refere. Ainda no texto O Ego e o Id, Freud diz: enquanto o ego é essencialmente o representante do mundo externo, da realidade, o superego coloca-se como representante do mundo interno, do id. Em outras palavras, o superego, também inconsciente, seria a censura das pulsões que a sociedade e a cultura impõem ao id, impedindo-o de satisfazer plenamente seus instintos e desejos. A gente não pode falar o que a gente pensa. A gente tem que apenas alternar, falar, você pensa numa coisa, mas você fala outra que não tem nada a ver, para poder ficar tudo assim numa boa. Eu procuro me policiar muito, né, para que não desagrade as pessoas, porque eu sempre me coloco do outro lado. O texto O Ego e o Id
também diz que o ideal do ego, ou superego, responde a tudo o que é esperado da mais alta natureza do homem. À medida que uma criança cresce, o papel do pai é exercido pelos professores e outras pessoas colocadas em posição de autoridade. Suas injunções e proibições permanecem poderosas no ideal do ego e continuam, sob a forma de consciência, a exercer a censura moral. O superego é são aqueles pensamentos, né, que aparecem quando a gente, por exemplo, se critica, né? Quando a gente se questiona, né? Quando a gente idealiza situações para as quais a gente não corresponde, né? Quando a gente se sente culpado, né? Freud não está apenas descrevendo uma maneira pela qual o psiquismo funciona, não descreve apenas uma qualidade do psiquismo, mas ele concebe que é uma forma de funcionar da nossa mente, que ela é determinante nas nossas ações, ela é determinante na nossa conduta, ela é determinante na nossa maneira de estarmos no mundo, mas só que ela funciona de uma maneira autônoma. Quando Freud mostra, digamos, essa espécie de arquitetura interna do ser, né, ele mostra, em parte, a complexidade do homem, a dificuldade de se encontrar, digamos, soluções simples e lineares, né, para as nossas questões, dos nossos impasses existenciais, e que muitas vezes a possibilidade da saída desses impasses é o sujeito descobrir, no fundo, qual é o desejo dele, quais são esses vetores, essas motivações que os fazem ter uma certa tendência na vida. Por exemplo, eu levei muito tempo para descobrir, ou seja, tornar consciente, que eu sou a terceira geração de educadores. Meu avô foi um educador, meu pai foi um educador, eu sou um educador, meu filho é um educador. Eu não lamento isso, não, eu acho bem interessante e enigmático, né? Mas enigmático por quê? Porque é uma coisa muito estranha. Se você parar para pensar, poxa, é uma coincidência muito estranha, né? Por que eu não consigo ser outra coisa que não um educador? Sim, tem muita coisa que às vezes você está fazendo, que você nem imagina por que você está fazendo, às vezes está repetindo um comportamento de alguma coisa na sua casa, né? Uma briga com seu irmão que parece não quer dizer nada, de repente reflete no seu trabalho, né? Então acho que isso Freud explica com certeza. Bom? De nada. Alguma coisa que alguém pergunta pra você e você não tem resposta. Você pensa e você não consegue responder. Aí você diz, né? Pra mim é isso. Freud explica.